O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre homens. Recentemente, uma das principais revistas médicas de oncologia publicou um estudo sobre os benefícios de um tratamento que, apesar de bastante eficaz, ainda é pouco utilizado em pacientes que apresentam a doença em estágio avançado. É um tratamento duplo com sessões de radiação e terapia hormonal, que permitem, principalmente aos idosos, enfrentar melhor a doença e viver mais. Para saber como funciona a hormonioterapia, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o diretor da Sociedade Brasileira de Radioterapia, Rodrigo Mota. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia a todos. Inicialmente, não custa nunca a gente lembrar o que é, afinal de contas, a próstata e as principais funções desse órgão. A próstata é um órgão exclusivo masculino, ou seja, as mulheres não têm. E a função da próstata justamente é produzir o líquido seminal, ou seja, o líquido ejaculatório, que vai ser o veículo para o espermatozoide. Ela está localizada em íntimo contato logo abaixo da bexiga, para que a gente tenha uma noção anatômica desse órgão. O que acontece com a próstata que ela começa a ter disfunções e até mesmo o câncer? O surgimento do câncer, não só da próstata, mas de uma maneira geral, ele ainda não é totalmente compreendido. São reconhecidos alguns fatores que aumentam o risco de ter a doença. E no caso em particular da próstata, podemos dizer assim que o risco principal, o fator principal é a idade. Ou seja, quanto mais avançamos na linha do tempo, quanto mais idade vamos tendo, maior é o nosso risco de desenvolver a doença. Mas existe uma faixa etária assim, que tem mais ocorrência de câncer de próstata? Homens com qual idade? A partir dos 50 anos, a gente já começa a contabilizar esse risco como sendo significativo. Por quê? Cerca de 1% dos casos de câncer de próstata ocorrem abaixo dos 50 anos. E por volta da faixa etária dos 65 em diante, 2/3 dos tumores de próstata mostram sua incidência. Podem ser prevenidos? De que forma? Exames preventivos? Prevenido é um termo que a gente vai evitar que a doença apareça. Então, a prevenção ela pode se passar por alguns hábitos de vida, dieta, prática de atividade física, enfim. O diagnóstico precoce, vamos dizer dessa forma, é obtido através do exame de PSA e do exame de toque retal, preferencialmente feito anualmente a partir dos 50 anos de idade ou a partir dos seus 40 anos de idade, de acordo com o padrão de risco de cada paciente. PSA, a coleta de sangue para detectar o que no sangue? Exatamente. O PSA é uma sigla em inglês que quer dizer antígeno prostático específico, ou seja, uma proteína que é produzida, vamos dizer que exclusivamente pela próstata. Quando aumentada, mostra que algo de anormal deve estar ocorrendo com aquele órgão. Descoberto o câncer de próstata, os principais tratamentos? Bom, o câncer de próstata, quando diagnosticado, ele vai se dividir em fase inicial, intermediária e avançada. Na fase inicial, via de regra, os tratamentos são localizados. Cirurgia, radioterapia, braquiterapia. Na intermediária, esses tratamentos também podem ser utilizados, associados ou não à terapia de bloqueio hormonal. Nas fases mais avançadas, acaba sendo, ou nas fases de risco elevado para a doença retornar, a associação de bloqueio hormonal e radioterapia acaba mostrando melhores resultados. Pois é, no caso dessa associação entre o bloqueio hormonal e a radioterapia, qual que é a eficácia desse duplo tratamento? O duplo tratamento, nesses casos de doença de alto risco ou doenças localmente avançadas, o resultado acaba sendo melhor do que qualquer terapia isolada. Ou seja, a combinação de radioterapia e bloqueio hormonal acaba sendo melhor que radioterapia isolada, melhor do que cirurgia isolada e muito melhor do que apenas o bloqueio hormonal isoladamente. Traduza para a gente aí, no caso da radioterapia, são ondas de rádio? A radioterapia nada mais é do que o emprego, a utilização no caso aqui, de raio-x. O mesmo raio-x produzido por um equipamento que vai realizar uma chapa do pulmão. Só que é um raio-x com uma energia, uma capacidade de penetração no corpo humano maior do que o do diagnóstico. No caso do bloqueio hormonal? O bloqueio hormonal nada mais é do que uma medicação que vai atuar a nível central, diminuindo a produção, no caso da testosterona, que é o hormônio masculino, ou diminuindo a produção, ou agindo a nível de receptores que nós temos em todo o corpo, em todos os tecidos, para que esse hormônio não consiga atingir esses receptores e estimular a função hormonal de cada célula. E o que as pesquisas têm mostrado da eficácia desse duplo tratamento,
principalmente para pacientes homens mais idosos? Sim, já é sabido que a combinação desses dois tratamentos ela é benéfica em casos localmente avançados. O que ainda não se tinha noção era do tamanho do benefício que pacientes com mais idade, ou seja, acima dos 70, 75 anos de idade, poderiam obter com essa modalidade dupla. Até então, boa parte desses pacientes eram e ainda são tratados somente com bloqueio hormonal. Filhos, netos, sobrinhos de homens que tiveram câncer de próstata têm tendência também a ter a doença ou ela não é hereditária? A questão familiar ela é colocada sim como um fator de risco e nós colocamos com o filho, ou seja, aquele parente grau direto, pai, como sendo de maior risco. Quando você parte para tios, primos, o risco ainda existe, mas ele é menor. E o médico especialista indicado para fazer esses exames preventivos, qual é? O urologista, que via de regra acaba recebendo primeiramente o caso, a radioterapia, a oncologia clínica, enfim, são os profissionais envolvidos aí no tratamento do paciente. Muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Bom final de semana. Obrigado, igualmente.